O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo e como estou ansioso que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em meu auxílio. Socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em meu auxílio. Meus queridos irmãos e irmãs, na nossa sociedade civil, nós celebramos hoje o Dia dos Pais. Então, eu gostaria de saber quem é pai aqui presente, levanta a mão. Muito bem, a Santa Missa é na intenção de vocês todos. Gostaria também de saber, e o pessoal que está acompanhando através do YouTube, como tem pais que são falecidos, eu gostaria de colocar a intenção especial dessa Santa Missa pelos pais falecidos. Então, quem tem um pai que já é falecido, levanta a mão aqui na igreja. Muito bem, vou colocar a intenção pela alma do seu pai falecido. E também o pessoal que acompanha no YouTube, saiba que essa intenção especial vai para o seu pai falecido. E enfim, vamos rezar por todos os pais, porque todos nós temos pai, mesmo aqueles que hoje não terão condições de dar um abraço no seu pai. Eu, graças a Deus, vou almoçar com meu pai, então vou ter essa alegria de estar junto. Mas vamos colocar essas intenções pedindo pelos nossos pais. Agora o Evangelho, o ciclo litúrgico da igreja não pensa nessa festividade. O Evangelho de hoje é o Evangelho aparentemente o mais contraditório do Dia dos Pais, porque o Evangelho de hoje Jesus diz: eu vim colocar pai contra filho. O que é isso, Jesus? Que coisa mais contrastante no Dia dos Pais, mas a igreja coloca esse Evangelho no Dia dos Pais. Bom, primeira coisa, foi uma casualidade, foi fortuito, não é pensado em Dia dos Pais, porque na liturgia não tem Dia dos Pais. Mas isso nos dá uma ocasião de nós pensarmos verdadeiramente o papel de um pai numa família. Mas para a gente entender esse Evangelho, nós precisamos em primeiro lugar entender o que é uma família. Uma família não é simplesmente um agregado de pessoas que têm vínculo de sangue.
Não é isso. Se fosse isso, os animais teriam família. Os animais não têm família. E a prova de que os animais não têm família é que uma vez que o filhote alcança a idade adulta, para ele não interessa se uma fêmea no cio é a mãe dele, é a irmã dele, é a filha dele. Ele não tem família. Aquilo lá é uma fêmea no cio, ponto e basta. O animal tem reprodução, ele não tem família. Então a família, ela tem uma base biológica reprodutiva, sim, claro, mas ela é definida muito mais pelos papéis, pela missão que cada um é chamado a desempenhar nesta base biológica reprodutiva. Por quê? Porque nós seres humanos não somos somente corpo, nós somos corpo e alma. Então só tem família verdadeiramente quem tem alma. Então quando você cultiva o seu espírito, quando você tem vida espiritual, você cumpre bem o seu papel familiar. Por exemplo, o pai, que é verdadeiramente pai, ele sabe que não pode trair a sua esposa e trair os seus filhos com o adultério. Isso seria uma coisa horrível. Por que a igreja fala que o casamento é indissolúvel até que a morte os separe? Porque os filhos são indissolúveis. Os filhos que nascem da união do casal, eles têm direito a ter um pai e uma mãe permanentes que os eduque. E por que o pessoal mais moderninho, isso é um preconceito, não precisa ser essa família tradicional. Gente, não aceita essa palavra família tradicional. Não é família tradicional, é família natural. É família como a natureza humana exige. Não é porque nós somos tradicionais, não é porque alguém é mais conservador e de direita, aí tem uma família, o outro é mais progressista e de esquerda e tem outra família. Não, existe uma natureza humana. Se você é de direita ou de esquerda, quando um homem se une a uma mulher, nascem crianças. Já ouviram falar disso? E essas crianças são indefesas e precisam de educação. E quem tem o direito de educar as crianças são os pais. Mas eles não somente têm o direito, eles têm o dever. E por isso os pais têm que sair da ignorância, têm o dever de estudar, têm o dever de procurar a verdade. Quem é que é interessado em chegar e relativizar e dizer assim: qualquer agregação afetiva é família? Se a gente se sente afetivamente ligado, nós somos família. Quem que tem essa pretensão? São as pessoas que querem que os seus filhos sejam educados pelos funcionários de um Estado revolucionário. Família tradicional. Você tem que se liberar disso. Por quê? Porque eles querem que você tenha filho e entregue seus filhos alegremente para serem educados por pessoas que irão perverter seus filhos e tirar todos os valores cristãos que você deu a eles na família. É uma batalha espiritual, chama-se educação. Então a família natural, ela é feita para educar os filhos. Ela é uma instituição feita e voltada para essa realidade espiritual. Por que é que ela precisa ser permanente? Por que é que o pai precisa estar com a mãe e precisa ter os filhos? E por que é que precisa ter essa relação? Porque os pais têm a autoridade. Os filhos precisam
respeitar os pais, e os pais têm a autoridade educacional, uma autoridade espiritual. Agora, é claro, qual é o pai e qual é a mãe que tem autoridade educacional? É o pai e a mãe que verdadeiramente procurou se preparar para isso. Não basta a reprodução. O ato sexual é fácil, você faz uma vez, o filho vem automaticamente. Às vezes não tão fácil assim, mas vem. Ok? O ato sexual não é um ato excessivamente empenhativo. Mas aquele ato sexual, ele dá uma missão que é para o resto da vida. Principalmente durante o tempo em que o filho é criança, é adolescente, é jovem e ainda não tem a maturidade. Mas mesmo os filhos adultos, muitas vezes vão procurar conselhos com pais que são sábios, anciãos, que são experientes. Então vejam, existe na família um vínculo espiritual. E esse vínculo espiritual se justifica por quê? Porque não é possível governar uma sociedade, atenção nisso que eu vou dizer agora. Não é possível governar uma sociedade somente na base da força da polícia, do exército, das armas. Só é possível governar uma sociedade se houver uma força educacional, onde nós colocamos nos nossos filhos o temor a Deus, o querer agradar a Deus, o querer cumprir a lei de Deus. No tempo de Jesus, essa situação estava complicada. No tempo de Jesus, como é que estavam as coisas? Deus havia chamado Abraão. Abraão, vamos fazer uma grande família, família do teu povo, povo de Abraão. E o povo de Abraão, então, recebeu a missão de ter uma aliança com Deus. Veja, eram os descendentes biológicos de Abraão, por isso a circuncisão, mas eram descendentes biológicos com uma aliança espiritual com Deus. Deus foi esclarecendo essa aliança até que Ele fez e mostrou cada vez mais nesse processo educacional qual era a lei que Ele queria que o povo seguisse, e deu uma lei a Moisés, renovando a aliança, fazendo aliança. Vejam, para que o povo verdadeiramente fosse o povo de Deus, não era necessário somente que houvesse coisas físicas, sangue, mas havia uma aliança espiritual. Acontece que com o passar do tempo isso foi como que se desagregando, se perdendo num farisaísmo vazio, em que ao invés de observar com o coração espiritualmente voltado para o amor a Deus, as pessoas começavam a se voltar mais para coisas carnais. E Jesus disse lá no Evangelho de São João: Deus pode fazer aparecer filhos de Abraão até de pedras. Não é a carne, não é o sangue que vai fazer uma verdadeira família. Deus pode fazer brotar filhos até de pedra se quiser. É a coisa espiritual. E Jesus então diz para os fariseus: vós seguis o vosso pai. Aí os judeus ficam irritados e dizem: não, espera lá, nós temos um só pai, que é Abraão. Jesus diz: o pai de vocês é Satanás, que é mentiroso e homicida desde o princípio. Veja,
Jesus está dizendo claramente no Evangelho de São João, não é o Evangelho que nós lemos hoje, mas eu estou colocando o contexto histórico para você entender, senão você não vai entender o Evangelho de hoje. Jesus está dizendo claramente que Deus fundou uma família lá atrás com Abraão, e Abraão é nosso pai, no caso dos judeus, de sangue, mas é muito mais nosso pai na fé, porque a parte espiritual, se você usar a palavra, a parte educacional, a parte dos valores, a parte da construção espiritual que Deus estava fazendo com o seu povo era muito mais importante do que o simples vínculo de sangue. Então Jesus chega nesse mundo e nota, e vê, e constata que aquela família, olha que vai ficar bem parecido com o nosso mundo atual, atenção agora, aquela família de sangue, com vínculos genéticos de descendência e ascendência, aquela família de sangue estava se desagregando e se dilacerando. Por quê? Porque havia várias paternidades espirituais. Havia aqueles que tinham Abraão como pai espiritual e, portanto, Deus, mas havia também aqueles que tinham Satanás como pai espiritual. Portanto, duas famílias dentro da família de Deus. Havia duas famílias, uma paternidade espiritual de Deus e a paternidade espiritual de Satanás. Vejam novamente, o padre Paulo radicaliza, exagera. Eu não estou exagerando, é Jesus quem está dizendo. É Jesus quem está dizendo aos judeus, se não me engano, verifica lá na Bíblia, no capítulo 7 de São João. E ele diz que eles seguem a mentira, que é Satanás, que é o vosso pai, que é mentiroso desde o princípio, que é assassino desde o princípio, e vocês não são filhos de Abraão coisa nenhuma. E Jesus então diz, que eles irão conhecer a verdade, e que a verdade irá fazer com que eles se libertem. Ou seja, conhecendo a verdade, você volta para a família de Deus. Conhecendo a verdade, você volta para Jesus. Esse é o contexto. Então, nesse contexto é que faz sentido nós, no Dia dos Pais, refletirmos esse Evangelho. Quem é um verdadeiro pai? É um bom exame de consciência para nós que somos pais. Eu sou padre, mas espiritualmente eu sou pai. Aliás, todo homem maduro deveria ser pai. Mesmo que você não tenha filhos biológicos, toda mulher madura deveria ser mãe. O mundo atual, que está interessado em pegar os nossos filhos para eles educarem na escolinha de Satanás, o mundo atual põe um horror no coração dos nossos jovens, rapazes e moças, um horror de ser pai e de ser mãe. Você fala para um menino hoje em dia, você pensa em se casar? Se der certo, e você vai ter filhos? Eu acho que eu não estou pronta para isso. Mas como não está pronta, minha filha? Claro que está pronta. Você tem que se aprontar, então, espiritualmente. Por quê? Porque faz parte da maturidade. Todos nós precisamos ser educadores. Educar os nossos filhos nos verdadeiros valores. Por quê? Porque se nós não educarmos os nossos filhos
não se preocupe, alguém deseducará. O valor mais importante que você pode e deve dar ao seu filho chama-se tempo. Os pais querem educar os filhos, aí fazem o quê? Montam o apartamento, montam a casa com telas. É a televisão, é o videogame, é o celular, é o computador. Faça uma educação em casa com o mínimo de tela, até se possível sem telas, durante a semana, pelo menos. Permita alguma coisa quando você achar prudente e oportuno. Mas padre, se eu não colocar meu filho diante de uma tela, o que é que eu vou fazer? Vai fazer aquilo que é o seu papel, você vai dar tempo para ele. Ser pai e ser mãe exige o sangue da nossa vida, e o sangue da nossa vida chama-se tempo. A vida é feita de tempo. Nós precisamos sacrificar o tempo. Eu não vou para Cancún, por quê? Porque eu tenho filho, e eu tenho que dar meu tempo a ele. Estou falando de Cancún, mas você entendeu, né? Ou seja, todos os projetos pessoais, da pessoa casada que ainda acha que é solteira, do pai e da mãe que ainda acha que não tem filhos. Mas padre, e eu como é que eu fico? Mas me diga, o que é que você é que não é pai e não é mãe? Meus queridos, nós precisamos ser profundamente pai e profundamente mãe. Você não ficaria escandalizado de um padre que está aqui celebrando missa, etc e tal, e de repente o padre, não, agora é meu dia de folga, e no dia de folga ele faz tudo que não é de padre, tudo que não é nem de cristão. Não, você espera que o padre saiba descansar e se divertir como padre, que o padre seja padre aqui em público, mas também no privado, e que o padre seja profundamente padre. A gente pega sacerdotes como, sei lá, São João Maria Vianney. Ontem foi aniversário de ordenação sacerdotal de São João Maria Vianney, ou o Padre Pio, que nós vamos celebrar em setembro. A gente pega esses grandes sacerdotes. Recentemente celebramos Santo Inácio de Loyola, Santo Afonso de Ligório. Você olha para esses santos, eles eram profundamente sacerdotes o tempo todo. Eu não consigo imaginar Santo Inácio de Loyola, Santo Afonso, São João Bosco, São João Maria Vianney, Padre Pio dizer: ah, hoje é segunda-feira, né? Segundou. E agora eu vou deixar de ser padre. Não existe isso. Nós temos que ser padre até a medula do osso. Até o nosso descanso tem que ser um descanso de um padre. É isso que você espera de nós, é ou não é? Mas por que é que você, que é pai, quando descansa, quer voltar a ser adolescente e solteiro? Por que é que você, que é mãe, quando descansa, quer voltar a ser adolescente e solteiro? Não, você tem que ter. É que acontece que você já é mãe, você já é pai, mas você não é profundamente pai e profundamente mãe. É como se você dissesse assim: eu sou isso aqui, essa é a minha vida, mas tem um negócio aqui que me atrapalha, é minha esposa e meus filhos. Não, o que é que você é que não é para a sua esposa e para os seus filhos?
Então existe uma divisão na família, quando a família já não tem mais o mesmo pai espiritual, já não tem mais o mesmo princípio espiritual, e você está entendendo que o pai espiritual de uma família é Deus. Jesus é Deus encarnado. Por isso Jesus diz: pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? E todo mundo responderia: sim. Por quê? Porque ele é o Messias, e estava previsto que o Messias seria o príncipe da paz. Jesus veio trazer a paz, sim, mas não antes da batalha. A paz virá depois da batalha. Está entendendo? Vai ter paz, mas depois de uma batalha. Batalha pelo quê? Pelo reinado de Deus nos nossos corações. Todo mundo fala: a vinda do reino, nós queremos a vinda do reino, o reino entre nós, o reino entre nós. Sim, mas como é possível que Deus reine sem você descer do seu troninho? Nossa Senhora disse: derrubou os poderosos de seus tronos. Desça do trono da sua soberba, deixe Deus reinar, e pronto, o reino de Deus veio. Mas esse povo com a boca cheia de reino de Deus, o reino, aí quando lê a Bíblia diz: não ao divórcio. Mas não é assim, etc. Quer dizer, você tirou Jesus do trono, sentou, e agora é você quem diz, que Jesus está ultrapassado. Jesus diz: o que Deus uniu, o homem não separe. Mas não pode ser radical desse jeito. Quer dizer, você derrubou nosso Senhor Jesus Cristo do trono, sentou nele e julgou Jesus, e está dizendo que isso é a luta para a vinda do reino. O reino de quem? O seu reino? Então tem certas pessoas que quando falam de reino de Deus, estão falando do reino de um Deus que não é o Deus verdadeiro. É Ele mesmo no lugar de Deus, as opiniões dele no lugar de Deus, e quem sabe as opiniões do demônio. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que para os judeus, filhos genéticos de Abraão, vosso pai é o diabo. Então, se a situação na época de Jesus era essa, não há dúvida de que, chegando o verdadeiro pai, que é Jesus, o verdadeiro Deus, Pai de nós todos, vindo o Filho de Deus encarnado, é evidente que nós temos que nos decidir a que família nós pertencemos. Nós precisamos decidir se nós pertencemos à família de Jesus ou à família de Satanás. Na família de Satanás, Satanás promete um trono para você se você se revoltar contra Deus. Olha a lógica: se você se revoltar contra Deus, eu te dou um trono. Depois dessa promessa dele, que ele é mentiroso desde o princípio, o que é que acontece? Ao invés de te dar o trono, ele te dá uma escravidão. Na família de Deus, ele te promete que você seja servo, escravo, obediente, que você sirva a Deus. É isso que ele promete. E diz: se você me servir, qual é a consequência que acontece depois? Um trono no céu. Você escolhe um falso trono, um pseudo trono aqui na terra e a escravidão no inferno, ou servir a Deus com alegria aqui na terra e um trono no céu. Esse é o resultado final.
Então é evidente que se as nossas famílias têm um pai espiritual falso, que é Satanás, Jesus não veio trazer a paz imediatamente, Ele vai trazer a paz lá no fim. Antes, vai ter uma batalha espiritual. Quando a gente fala batalha espiritual, não quer dizer que nós vamos nos matar uns aos outros, não é isso. Mas quando você começa a amar, você incomoda quem é egoísta. É essa a luta. Quando você começa a fazer o bem, você incomoda a quem faz o mal. Você não está nem querendo briga com eles. Você está até dizendo assim: me deixa em paz, pelo amor de Deus, vai viver sua vida. Mas eles não vão deixar a gente em paz. Porque, como diz a profecia, eis o justo, nós não suportamos nem mesmo vê-lo, matemo-lo. Quando os ímpios e os maus veem o justo, dá vontade de esganar, de matar. E é por isso que existe a batalha espiritual. Diante dessa realidade da batalha espiritual, e agora eu concluo, nós gostaríamos de convidar vocês todos, nesses dias, a participarmos de uma grande batalha espiritual para fortalecer a nossa família espiritual, que é a Quaresma de São Miguel. Nós iremos, a partir de amanhã, segunda-feira, 15 de agosto, iniciar a Quaresma de São Miguel. A Quaresma de São Miguel não é uma quaresma propriamente dito. Tem gente que não gosta da palavra quaresma. Não tem problema. O problema não é de palavra. São 40 dias. 40 dias contados de forma aproximativa, porque os domingos não estão incluídos. Os 40 dias que vão desde o dia 15 de agosto até o dia 29 de setembro, que é o dia de São Miguel Arcanjo. Essa quaresma surgiu como devoção, ela não faz parte do ano litúrgico. Ela é uma devoção criada por São Francisco de Assis. São Francisco de Assis viu que o ano litúrgico da igreja tinha dois grandes tempos de penitência: a Quaresma, preparando a Páscoa, e o Advento, preparando o Natal. Só que entre a Quaresma e a Páscoa tinha um tempo enorme sem penitência. Aí São Francisco disse: não, está muito comprido, vamos colocar uma penitência ali no meio. Então ele, em honra a Nossa Senhora, 15 de agosto, e a São Miguel Arcanjo, 29 de setembro, criou a Quaresma de São Miguel. E durante esses dias nós então nos reunimos para fazer penitência e para rezar. Quando eu era padre jovem, eu achava essa história de Quaresma de São Miguel uma grande bobagem. Isso é um devocionismo, uma coisa besta, para que isso? Fica inventando, o pessoal fica inventando coisa. Até que finalmente no confessionário, foi o confessionário que me convenceu que a Quaresma de São Miguel é importante. Por quê? Porque eu vejo as transformações na vida das pessoas através da Quaresma de São Miguel. Dessa luta espiritual que verdadeiramente faz as pessoas ficarem melhores. Então aqui na nossa paróquia nós iremos promover a Quaresma de São Miguel, rezada todos os dias, a partir das 5:30 da manhã. Nós estaremos aqui rezando a Quaresma de São Miguel e depois logo em seguida a Santa Missa. Então, se você puder fazer o propósito de se organizar, né? Se você tem condições de vir 5:30 da manhã, todos os dias, fazer conosco a Quaresma, é uma penitência, mas é claro, é duro acordar cedo. 40 dias, vem, faz a Quaresma de São Miguel, nós certamente iremos colher muitos frutos espirituais, né? Aqueles que vão acompanhar em casa, né, tem que, as orientações que a gente dá é que tenha uma estampa de São Miguel, ou uma estátua, uma imagem de São Miguel, uma vela benta, se possível. Se não conseguir benzer a vela, não é um problema, mas
se conseguir é melhor, a vela benta, e então acompanhar as orações, né, que são bem pequeninas. Nós fazemos orações mais extensas, mais compridas aqui na paróquia, mas a Quaresma de São Miguel em si mesmo tem uma exigência bem curta. O importante mesmo é esse espírito de penitência e de oração, dessa luta espiritual a respeito da qual nós estamos falando aqui. Quem que é o nosso Deus? Quem que é o Pai da nossa família? Na carta de São Paulo aos Efésios ele diz assim: dobra o joelho diante de Deus, do qual provém toda a paternidade. A paternidade vem de Deus. Por isso, novamente, parabéns aos pais que são chamados a ser instrumentos e sinal dessa paternidade divina, guiando suas famílias para o céu. Que verdadeiramente essa luta espiritual de levar os nossos filhos para Deus aconteça, para que sejamos verdadeiramente filhos de Deus e não filhos das trevas, e que a luz de Deus ilumine nossos corações.